Senhoras e senhores, neste momento tem a palavra o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, queria inicialmente cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, cumprimentar a ministra Esther Dweck, cumprimentar a ministra Luciana Santos, cumprimentar o vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital, e cumprimentar aqui os senadores Beto Faro, Leonardo Monteiro, Janaína Farias e Leila Barros aqui presentes, em nome de todos os parlamentares federais, também o Leonardo, o Odaí, o Ayrton, o Pedro Kizai, a Denise Pessoa, a Litz da Mata, enfim, cumprimentar todos e a todas aqui presentes. Cumprimentar o secretário de Educação Superior do MEC, Alexandre Brasil, em nome de todos a equipe do MEC e o Arthur Chioro, aqui, presidente da EBSER. Bom, queria cumprimentar de forma muito especial todos os reitores e reitoras, cumprimentando aqui em nome da Márcia Abraão, reitora da Universidade aqui de Brasília, presidente da Andifes, em nome de todos os reitores e reitoras, queria pedir uma salva de palmas a vocês, e não vou me alongar aqui E queria cumprimentar o Elias, reitor do Instituto Federal Goiano, presidente aqui do CONIF, e, em seu nome, pedir uma salva de palmas a todos os reitores e reitoras dos institutos federais. Bom, eu vou cumprimentar aqui a imprensa presente e cumprimentar a todos os que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Foi tanta dominada que está caindo. Bom, eu vou, presidente, fazer uma rápida apresentação do objetivo. Hoje foi uma reunião solicitada pelo presidente da República, como fizemos no ano passado, foi uma das primeiras reuniões que o presidente, logo quando eleito, fez, foi convidar todos os reitores e reitoras para conversarmos sobre as universidades e institutos federais. E hoje repetimos isso no ano de 2024 e, portanto, a reunião tem o objetivo de ouvi-los, o objetivo também de apresentar um pouco do que procuramos fazer ao longo desse 1 ano e 5 meses, um pouco mais de 1 ano e 5 meses, e anunciar aqui novas ações importantes para nossas instituições federais. Bom, lembrar só, fazer uma retrospectiva, lembrar do esforço do presidente e do Congresso Nacional, com a PEC da transição, onde houve um acréscimo no orçamento de 2,4 bilhões no primeiro ano do governo do presidente Lula, no esforço de recompor todos os cortes e diminuição dos orçamentos das universidades e institutos federais, e tanto foram recursos para custeio como recursos para investimentos. Depois, uma série também de investimentos realizados e ações realizadas no ano de 2023, como também o reajuste das bolsas da CAPES, no acréscimo de quase 2,4 bilhões de ampliação, que isso tem um efeito forte junto às universidades da pesquisa nesse país, fora os investimentos do CNPq. Também houve o lançamento da primeira instituição do ITA fora de São Paulo, que inclusive já foi lançado, presidente, agora o edital para o vestibular, que as primeiras turmas vão até ser construído o campus lá na base aérea de Fortaleza. Os alunos ficarão os 2 primeiros anos cursando ainda em São Paulo. E o lançamento do IMPATEC, da Faculdade de Matemática, que inclusive já está em aula. O presidente inaugurou o prédio com o prefeito do Rio já esse ano, já com aula, são 100 alunos, e aliás o presidente vai amanhã
vai entregar as medalhas dos alunos medalhistas das Olimpíadas de Matemática. Então, a ideia foi pegar os melhores alunos das Olimpíadas, 100 por ano, e colocar tempo integral dentro de uma faculdade de matemática. A atualização da lei de cotas foi importante, que incluiu mais de 23 mil novos estudantes oriundos de escola pública nas universidades nesse país. Isso teve um impacto já no ano passado nas nossas universidades federais. A mudança no SISU, um processo seletivo único durante todo o ano, para facilitar, inclusive, a permanência e a inclusão dos jovens nas universidades. Lançamos o FIES Social, porque nós estamos diminuindo também o número de alunos do FIES, com financiamento de 100%, e o Desenrola do FIES, que também é aprovado pelo Congresso, que beneficiou já 328 mil contratos já renegociados, que nós ampliamos o prazo até o final de agosto. Bom, também os reitores estão aqui das universidades, dos institutos federais estão aqui. Nós lançamos o PAC dos institutos federais, com ampliação, discutindo com a comunidade, uma na expansão, com 100 novos institutos federais, numa perspectiva de uma estratégia do governo federal, do país avançar na ampliação do ensino técnico para os jovens do ensino médio. O Brasil hoje tem apenas 11% das suas matrículas de ensino médio concomitantes com o ensino técnico. E nós queremos dar um salto importante, porque isso tem um efeito enorme do ponto de vista social e econômico. Então, a estratégia foi ampliar os institutos federais para ofertar o ensino técnico para os alunos e consolidar os campos já existentes. Então, um total aí de investimentos de 3,9 bilhões de reais já anunciados esse ano, até 2026. Depois também a retomada do programa Mulheres 1000, com 59 mil vagas ofertadas também nesse programa. E a sanção pelo presidente da República, aprovado no Congresso Nacional, da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. Depois, portanto, todos os investimentos realizados aqui do ponto de vista para os institutos federais. E hoje, estamos anunciando oficialmente os investimentos do PAC para as universidades federais. Então, essa reunião tem também o objetivo dessa oportunidade, nós anunciarmos o PAC das universidades e dos hospitais universitários, tanto do ponto de vista que foi a maior demanda dos reitores, consolidar os campos já existentes, consolidar aquilo que foi já criado anteriormente, que não tinha prédio, que não tinha restaurante universitário, que não tinha laboratório, enfim. Portanto, o novo PAC, ele prevê a grande maioria dos recursos em consolidação, são 3,7 bilhões em consolidação, discutido com os reitores, discutido, claro que teve alguns critérios para estabelecer a definição desses recursos, principalmente por instituições que tinham sido criadas, e que não tinham campus, que não tinham estrutura adequada para a garantia da formação. Vou dar aqui o exemplo, presidente, da Zona Leste, da Universidade Unifesp, na Zona Leste. Portanto, era um compromisso já há alguns anos, portanto, incluímos aí a construção da primeira etapa do campus. Então, a consolidação, 3,17 bilhões, 600 milhões para expansão, uma definição que eu vou mostrar, e 1,75 bilhões para os hospitais universitários, totalizando aí 5,5 bilhões de reais que investimentos nas universidades federais e hospitais universitários. Bom, a consolidação, ela tem dois eixos: a consolidação no fortalecimento da graduação, com construção de novas salas de blocos de aula, laboratórios, bibliotecas, auditórios, estruturas acadêmicas, complexos esportivos e culturais. E o outro eixo da assistência estudantil, refeitórios, moradias, equipamentos de saúde, centro de convivência. Então, foram dois eixos de atuação que nós priorizamos na consolidação das universidades, dentro das limitações, repito, orçamentárias também disponíveis. Bom, então, no total ficaram 223 novas obras, que daqui a pouco será divulgado no site do PAC, 20 obras em andamento e obras de retomada, que são 95 obras, totalizando 338 obras nas universidades federais
desse país. E distribuídas aí por regiões, né, são 51 obras na região norte, 35 obras na região centro-oeste, 117 obras na região nordeste, 76 obras na região sudeste e 58 obras na região sul do Brasil. Bom, e a expansão com 10 novos campi vinculadas às universidades já existentes, às reitorias já existentes, contemplando as 5 regiões do Brasil. Então, um novo campus em São Gabriel da Cachoeira, na Amazônia, um novo campus em Rurópolis, no Pará, no município de um novo campus em Baturité, no Ceará, em Sertânia, no Pernambuco, em Estância, em Sergipe, em Jequié, na Bahia, em Ipatinga, em Minas Gerais, em São José, Rio Preto, em São Paulo, e em Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, são 10 novos campos, numa média aí, do investimento de 600 milhões de reais, garantindo a infraestrutura inicial, fora toda a parte de... Nós estamos falando de 60 bilhões de reais em média, é a edificação e equipamentos, fora toda a ampliação de pessoal, de professores, de técnicos administrativos, para garantir o funcionamento dessas universidades. Então, aí foi um pouco do critério da expansão, aí tem um pouco do... O que está mais clarinho é a cobertura de matrícula, que é baixa, e o que está mais vermelho é a cobertura mais alta. Então, nós procuramos identificar os espaços com maior baixa cobertura de matrículas comparado com a população, para definir as regiões onde nós incluiríamos esses novos campi dessas universidades. Então, esse foi o critério estabelecido para a escolha, claro, dialogando também com os reitores, para a escolha desses 10 novos campi anunciados hoje. Bom, e aí também os investimentos da EBSER. Aqui eu quero também fazer um registro aqui, presidente, da parceria com o Ministério da Saúde, da ministra Nízia, que também está colocando recursos para investimentos nessas obras do PAC. São 37 obras. Aliás, semana passada nós incluímos os 3 hospitais da Universidade Federal do Rio de Janeiro na EBSER. Portanto, a EBSER hoje já gerencia 45 hospitais no Brasil, nas universidades federais. Só está faltando agora um de São Paulo, para incluir da Unifesp. E, então, são obras importantes. Semana retrasada, nós tivemos em Roraima, onde também o governo do Estado doou o hospital estadual. Nós vamos fazer investimentos para garantir, que é um hospital que vai garantir atenção secundária e terciária, expansão, leitos de UTI, leitos de cirurgia que não tinham, ampliando também o hospital, e vai ser o primeiro hospital universitário também de Roraima, que está, inclusive, estão 8 novos hospitais nesse investimento e 37 obras de expansão. O hospital, por exemplo, lá de Minas Gerais, de Lavras, que nós vamos também construir e retomar algumas obras. A obra lá também de Minas Gerais, de Juiz de Fora, que há anos estava lá parado. Então, já estamos retomando a obra, já está em fase de retomada de projeto, para que a gente possa também. Então, são investimentos aí na ordem de 1,75 bilhões, só fora todo o custeio, o aumento de custeio que teremos aí nesses hospitais universitários, com ampliação desses recursos, presidente, totalizando aí os investimentos em consolidação, em expansão e nos nossos hospitais universitários. Só no Hospital Universitário do Rio de Janeiro vai ser uma ampliação de quase mais de 300 milhões só em custeio no Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu estou vendo aqui o reitor que esteve conosco na semana passada. Bom, então, aí, como ficou aí dividido também as obras dos hospitais universitários, expansão e consolidação, também por região. Depois essa apresentação estará disponível para os senhores. E agora também a oportunidade desse momento de hoje de também o presidente anunciar uma nova recomposição no custeio das nossas instituições de ensino superior. Lembrando que houve um compromisso nosso de recompor, presidente, o corte que foi realizado na aprovação do orçamento no final do ano passado, 2023. Então, nós já fizemos essa recomposição para as universidades e institutos
que foram da ordem de 347 milhões de reais já esse ano, para recompor os cortes realizados no ano passado, sendo 242 milhões para as universidades, 105 milhões para os institutos federais. E o presidente anuncia agora uma complementação para o custeio de mais 400 milhões de reais para o custeio, tanto das universidades como dos institutos federais, sendo 279,2 para as universidades, 120,7 para os institutos federais, e aí totalizando no orçamento de 2024 6,38 bilhões só para custeio para as universidades e 2,72 bilhões para os institutos federais. Portanto, um esforço e um compromisso desse governo com essa ampliação. Além disso, e eu quero aqui, antes de falar das bolsas de permanência, presidente, eu quero fazer aqui um balanço que eu não coloquei na apresentação, mas para os senhores terem uma ideia. O orçamento de 2022, antes do presidente Lula, das instituições federais, tanto universidades como institutos federais, foi de algo em torno de 72 bilhões, incluindo tudo, investimento, pessoal, custeio, em 2022. O orçamento desse ano já foi para 83 bilhões e 100 milhões de reais. Isso significa 11 bilhões a mais. Com o anúncio de hoje de mais 400 milhões de... isso já estou incluindo aí os 345 milhões que nós recompomos agora, mês passado. Mas incluindo aí os mais 400 milhões anunciados hoje, incluindo mais os 3,9 bilhões até 2026 do Pacto dos Institutos Federais, incluindo mais 5,5 bilhões anunciados hoje nas universidades, são quase 10 bilhões a mais que nós teremos até o final de 2026, dentro do orçamento das instituições federais. Fora o aumento de custeio que teremos em 2025, o aumento de custeio que teremos em 2026, fora também o aumento que nós tivemos já esse ano, ministro Esté, de 115% do Vale Alimentação de todos os servidores públicos federais, de 55% de aumento do Vale Saúde, do Auxílio Saúde de todos os servidores federais e 50% do auxílio creche de todos os servidores federais desse país, já nas contas dos servidores, a partir do último contra-cheque realizado pelo governo federal. E lembrando que, dentro das negociações que está sendo feita pelo governo federal com os sindicatos de servidores, professores e técnicos, a proposta que o governo está fazendo é que amanhã, inclusive, terá uma reunião com os tais, de que, se for aceito, mais 10 bilhões até 2026, mais 10 bilhões de reais no orçamento das universidades, o efeito, fora os 9% que teve já em 2023, mais 10 bilhões no orçamento das universidades. Significa sair de 72 bilhões para 103 bilhões até o final de 2026 com esse investimento, presidente. Então, é o esforço que o governo do presidente Lula tem feito para reconhecer e valorizar as nossas instituições federais em todo o Brasil. Bom, além disso, presidente, um compromisso que nós assumimos, que o senhor assumiu, foi universalizar as bolsas de assistência estudantil para quilombolas e indígenas nas universidades federais desse país. Nós, em 2022, foi investido 99 milhões, foram algo em torno próximo de 7 mil alunos eram beneficiados. Nós ampliamos para 147 milhões já em 2023, e agora nós vamos colocar mais 5.600 vagas esse ano, presidente, chegando a 233, garantindo que todo estudante quilombola indígena na Universidade Federal e nos institutos possam ter o seu auxílio estudantil para garantir a permanência desse jovem na universidade. Então, eu queria finalizar minha palavra e dizer do nosso compromisso, do compromisso do presidente Lula, do compromisso do Ministério da Educação, de toda a equipe, no sentido, eu acho que o presidente escolheu brilhantemente o slogan desse seu terceiro mandato, que é união e reconstrução. O que nós estamos fazendo é reconstruindo esse país e reconstruindo a educação, que foi sucateada, que foi colocada como, não colocada como prioridade, e nós estamos retomando. Lembrando que nós estamos apenas há 1 ano e 5 meses e 10,
hoje é dia 11, dia 10 e 10 dias de governo. E podem ficar certos que nós vamos trabalhar muito, no esforço, com toda a área. Que eu queria aqui pedir uma salva de palmas e agradecer à ministra Esther Dweck, que tem feito um esforço enorme, ao ministro Rui Costa, a toda a equipe do governo, ao ministro Haddad, a toda a equipe do governo, o esforço, né? Vocês sabem o esforço que o presidente Lula tem feito de reconstrução desse país, mas nós temos colocado como prioridade as nossas instituições federais e vamos trabalhar muito para que a gente possa reconhecer o papel, porque a grande maioria da pesquisa realizada nesse país é feita pelas universidades. Ministro Luciano, a quem eu queria também agradecer e cumprimentar. Portanto, o papel da importância de garantir a oportunidade para os nossos jovens, a formação de profissionais nesse país, através das nossas universidades públicas, federais, gratuitas nesse país. Portanto, viva as nossas instituições federais de educação, viva a educação brasileira e parabéns, presidente Lula. É mais um anúncio importante da forma democrática e de diálogo que o senhor conduz no seu governo. Muito obrigado. Tem a palavra a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Gente, muito bom dia a cada um e a cada um de vocês. Quero saudar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, Camilo Santana, ministro da Educação, Esther Dweck, ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Veneziano, senador da República, Alexandre Brasil, secretário da Educação Superior do MEC, Arthur Quioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Quero saudar todos os reitores e reitoras das universidades federais, em nome de Márcia, reitora da UNB, da Andifes, e o Elias Monteiro, saudando ele, eu saúdo também os reitores e reitoras dos institutos federais. E quero dizer, presidente, que essa prática do diálogo é inconteste que não é uma retórica sua, já é a segunda vez, ou a terceira, que estão aqui os reitores das universidades federais, os reitores dos institutos federais, porque isso é uma demonstração de vontade política, de convicção, que só com diálogo é possível fazer política pública acertada, no rumo de um interesse que, historicamente, o presidente Lula comprovou. Afinal, é um presidente que, embora nunca tenha passado pela universidade, é o presidente que ficou na história com aquele que mais ampliou vaga nas universidades públicas e mais ampliou vaga nos institutos federais, interiorizando o nosso ensino pela dimensão continental que esse país tem. Então, parabéns, presidente. Depois de muitos anos, sem os reitores, sem as universidades serem acolhidas no Palácio do Planalto, porque as nossas universidades, os nossos institutos, presidente, eram tratados como espaços de balbúrdia. E nós não, nós temos respeito pelas universidades e tratamos, sim, como espaço de excelência, que é onde se produz 90% de toda a produção científica do país. Então, esse é o diálogo que serve e que vai fazer valer um rumo certo para a política pública da educação, que é tão cara para um projeto de nação. Eu quero, presidente, mostrar aqui um pouco que o grande desafio do Ministério da Ciência e Tecnologia e do seu governo é tratar e transformar o conhecimento que existe produzido na universidade em riqueza para o país e para a qualidade de vida da população. Então, é nesse sentido, presidente, que já no primeiro trimestre desse ano, o senhor decidiu recompor integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, através de um PL de abertura de crédito suplementar, que fez com que a gente viabilizasse essa recomposição integral, porque no período anterior
esses recursos do fundo tinham sido contingenciados através de medida provisória até 2026. Então, o nosso governo e o senhor tomam essa decisão de recompor integralmente, garantindo 10 bilhões de investimentos para recursos que são reembolsáveis e recursos que são por crédito. Com relação às universidades, presidentes, o recurso não reembolsáveis saiu de 6, isso é o que foi desembolsado, que foi efetivado. Saiu do patamar de 6 bilhões e 340 milhões de 2019 a 22 para 11,34 bilhões. O que representou aí um acréscimo, né, de mais do dobro de recursos para garantir os investimentos não reembolsáveis em ciência e tecnologia para todo o ecossistema e todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia brasileiro. Esses daí, presidentes, esse espelho, né, e os reitores e reitoras acompanham isso bem, são os recursos para as universidades federais, institutos federais. Eu falei antes, né, era mais o recurso geral, retificando, o espelho anterior era o recurso geral de 11 bilhões, e esses são os recursos não reembolsáveis que vão para os institutos e universidades. Esse, presidente, foi 3 vezes mais o que foi destinado para esses recursos. E esses são os que foram executados. Contratados ainda é um pouco maior, mas esses já foram executados, já foram liberados os recursos para as instituições. Em 2024, também por uma decisão política sua, nós colocamos os recursos de infraestrutura. O que é isso? É o primeiro programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Esse programa é o maior programa de investimentos do nosso fundo. Esse ano está previsto, em 2024, 1,3 bilhões de reais de projetos para o PROINFA, inclusive colocando no PAC, no Plano de Aceleração de Crescimento, que por si só revela um monitoramento político muito mais diferenciado. E assim, nós vamos garantir isso como fluxo contínuo. Ele terá todos os anos dos nossos editais do fundo esse mesmo montante para expansão e recuperação da infraestrutura de ciência e tecnologia do Brasil. Isso envolve laboratórios, equipamentos, até mesmo construção civil. E no programa Mais Inovação, que é o programa relacionado à NIB, a nova indústria brasileira, porque, afinal, a nossa produção científica tem que servir ao processo de desenvolvimento nacional, está previsto, né, 400 milhões em CTs via chamada de subvenção econômica. Então, isso já tem editais abertos, isso fora o que já foi aplicado ano passado, como eu já tinha falado no espelho anterior, foram 566 milhões, né, que foram investidos. Já está aberto editais do PROINFA, que somado tudo dá esse 1,3 bilhões do qual eu me referi, são 500 milhões de expansão de infraestrutura, 200 milhões para recuperação e 500 milhões para centros temáticos. Então, a demanda de propostas, né, já tem 350 propostas só para o PROINFA, 189 propostas só para recuperação e 207 só para centros temáticos. Então, o somatório, né, de demandas, né, do valor dos projetos são esses, e nós vamos, e dos projetos das universidades, um é de 950 milhões, o outro 657 milhões e dos centros temáticos para 4 bilhões. A previsão de início de contratação disso, porque a contratação começa de um ano para o outro. Nós vamos, em agosto, fazer a primeira contratação, as primeiras contratações. Em setembro, nós faremos as outras duas já início de contratação desses projetos que serão habilitados através de editais. Desse montante, presidente, do recurso do fundo, 91% das nossas universidades federais têm sido beneficiadas com a FNDCT.
Eu vou dar alguns exemplos, antes de falar do CNPq, em que é que isso isso em todas as áreas do conhecimento, na nanotecnologia, na biotecnologia, na área espacial, na bioeconomia, no Centro Multiusuário de Nanociência e Nanotecnologia da Amazônia, é um exemplo, da Universidade Federal do Pará, a outra, a Universidade Federal de Minas Gerais, que desenvolve inteligência artificial para monitorar e predizer riscos naqueles pacientes que estão em UTI. Outro exemplo é o Sistema Integrado também de Inteligência Artificial, nesse caso, dos institutos federais, para poder prever risco cardiológico, além dos editais que nós temos, por exemplo, na Federal de São Carlos, que são equipamentos com diversos sistemas metálicos, cerâmicos, poliméricos, nanosistemas, cristalinos, semicondutores e biológicos, que são centros nacionais de multiusuários, só para citar alguns exemplos. Ou seja, em todas as áreas do conhecimento, esses recursos da UFINEP estão sendo utilizados para o desenvolvimento de P&D. Então, eu quero falar agora também do CNPq, que são o total de bolsas. Nós temos 83 mil bolsas por ano, 87 mil, isso sem considerar a CAPES. Quando você junta com a CAPES, dá mais de 240 mil bolsas. São 83 bolsas de auxílios para mestrado, doutorado, e 23.205 auxílios para pesquisadores. Então, isso dá, dos beneficiários, esse número é um pouquinho maior, porque considera por ano. Às vezes, no meio do ano, alguém acaba a bolsa e outro usuário, outro beneficiário utiliza aquela própria bolsa, né? Então, podemos ir à frente. Outros investimentos que são relevantes para as universidades. Recursos do Embrapi, a empresa brasileira da industrialização. Ela tem esse papel de aproximar a produção da universidade com a indústria. São 390 milhões aportados em universidades. No Embrapi, nós temos 94 institutos credenciados. 43 são das universidades brasileiras e 13 são de institutos federais. Somando ao todo 13 mil pesquisadores e 6 mil vêm das universidades e institutos de pesquisa. Então, essa Embrapi cumpre esse papel dessa realização e dessa interseção. Também temos 372 milhões de investimentos em institutos federais via Lei da Informática, que é uma lei de sucesso, que existe há mais de 30 anos e que elas garantem toda essa cadeia de pesquisa e desenvolvimento na área da tecnologia da informação. Também temos a RNP, que é também outro caso de sucesso, é a rede de fibra ótica que abastece a cobertura da internet de banda larga, a chamada internet firme, para exatamente os institutos de pesquisa e inovação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. No PAC também está a RNP, exatamente para poder ampliar essa rede de fibra ótica para 40 mil quilômetros. E ela inclui, inclusive, os complexos relativos à saúde, de hospitais de saúde pública, principalmente os hospitais-escola. Então, essa é também uma iniciativa que nós estamos desenvolvendo. E a Lei do Bem, que é outro caso de sucesso, porque ela necessariamente busca essa interseção entre a pesquisa e desenvolvimento, que são 372 milhões de investimentos em universidades e institutos. Então, presidente, essas iniciativas, né, procuram dar conta daquilo que é o papel princípio do nosso conhecimento, que é servir a população brasileira. Então, presidente, se o senhor já está na história, está continuando a escrever a história do Brasil, fortalecimento, papel da produção científica. Muito obrigada, um bom dia para vocês. Bom, eu queria agora convidar
a reitora da Universidade de Brasília, presidente da Andifes, Márcia Abraão, para fazer uso da palavra em nome de todos os reitores aqui das universidades federais. Está previsto. Bom dia. Tá. Bom dia a todas e todos. Bom dia, presidente Lula, ministras e ministros, ministra Esther, ministra Luciana, ministro Camilo, ministro Rui Costa, senador veneziano, querido professor e diretor e presidente da EBSER, professor Quioro, querido professor, que eu acho que é o melhor título que nós temos de professor, professor e secretário de Educação Superior, Alexandre, senadoras, senadores, deputados e deputadas, cumprimento os parlamentares na pessoa da querida senadora por Brasília, Leila Barros, que tem sido uma grande parceira da nossa universidade. Querido Elias, meu colega presidente do CONIF, reitoras, reitores, todos aqui presentes. É uma honra enorme, presidente, representar as reitoras, os reitores de todas as 69 universidades federais e os 2 Cefetes, Centros Federais de Educação Tecnológica. Agradeço este encontro e, com ele, o senhor repete o que fez nos mandatos anteriores, cumprindo também uma promessa de campanha de reunir as reitores e os reitores todos os anos aqui no Palácio do Planalto. Agradecemos também o retorno do diálogo e a garantia da democracia no nosso país. Como resultado daquela reunião inédita, presidente, que tivemos em abril, o último com o senhor, ministro Camilo e a ministra Esther, já nos reunimos, por iniciativa do ministro Camilo, com o ministro Haddad, e dessa reunião, dentre tudo que nós discutimos, trabalhamos para a criação de um grupo de trabalho que vai elaborar uma proposta de financiamento permanente para as nossas universidades, tão necessário para o nosso país. Ao longo da história, nossas universidades têm desempenhado papel fundamental para a preservação da democracia do nosso país. Sempre permanecemos firmes ao lado da sociedade brasileira, como tivemos que fazer com mais veemência nos últimos anos. Fazemos ensino, pesquisa e extensão de excelência e com forte compromisso social. Durante a pandemia de Covid-19, senhor presidente, como todos sabem, nossas universidades e os nossos hospitais universitários, que são SUS, foram essenciais para salvar vidas. Da mesma forma, nas recentes enchentes do Rio Grande do Sul, as 6 universidades federais gaúchas se colocaram imediatamente ao lado do povo, com várias ações, apesar de também terem sido afetadas pela tragédia. Alguns reitores estão aqui presentes. Estamos propondo ao governo federal a criação do Centro Sul Brasileiro para previsão e mitigação de impactos de eventos extremos e mudanças climáticas. Temos pesquisa consolidada na área. Sobre o orçamento, que não poderia deixar de falar, a PEC da transição foi fundamental. Finalizamos o ano de 2023 com orçamento 20% maior do que o de 2022. Um sopro de esperança. As dívidas e as necessidades acumuladas, entretanto, permaneceram. Já a proposta de orçamento para 2024 trouxe redução em relação a 2023, o que se acentuou ainda mais com a lei aprovada no Congresso Nacional. No dia 28 de dezembro, o ministro Camilo me telefonou
e se comprometeu a recompor a diferença de 242 milhões. Reforçou o compromisso em reunião com a diretoria da Andifes em março, e no dia 10 de maio a portaria foi publicada. Agradecemos, senhor ministro, o cumprimento da palavra e o reconhecimento de que o valor ainda é insuficiente. Com o anúncio de hoje, o orçamento passa para 6,38 bilhões no total, como o senhor anunciou, que supera, em termos nominais, os orçamentos de 2017 a 2023. O valor defendido pela Andifes, de 8,5 bilhões, nos aproximaria, ou nos aproximará, quem sabe, ainda temos o ano pela frente, do orçamento de 2017, considerando a inflação. Esperamos que o orçamento de 2025 nos coloque em condições de atender o presente e planejar um futuro melhor. O PAC, aqui anunciado, certamente é um alento. Vai atender às obras novas, tão necessárias, e, como o senhor anunciou, alguma expansão, além dos hospitais universitários, que serão atendidos os existentes ou criados os novos. Infelizmente, a situação crítica em que chegamos, em função dos anos de reduções orçamentárias, exige um grande esforço nacional de recuperação do que já temos, além de dar condições para as universidades mais novas se estabelecerem adequadamente. Os desafios são crescentes, mas temos conquistas a comemorar, presidente. Reconhecemos e valorizamos os investimentos em educação no seu governo, da creche à pós-graduação e da ciência e tecnologia, aqui anunciados pelos ministros Camilo e Luciana. Agradecemos também a ministra Luciana ter escolhido a Andifes no final do ano passado para anunciar o investimento da FINEP, também aqui anunciado. Já foi, acho que 2 ou 3 vezes na Andifes. As universidades e institutos federais estão em plena expansão de suas rádios e TVs, fruto também de parceria com o governo federal desde 2023. O início da operação desses canais será fundamental para o país e ainda este ano, certamente, para levar a verdade nas eleições municipais. Celebramos a aprovação da atualização da Lei de Cotas. Esperamos em breve a aprovação da tão sonhada Política Nacional de Assistência Estudantil. Atuaremos e já estamos atuando com o MEC na regulamentação. Também contamos com um novo Plano Nacional de Educação, que traga avanços para a sociedade brasileira. Presidente, existem obras prontas para serem inauguradas pelo senhor nas nossas universidades. E 2 potenciais novas universidades para o senhor anunciar, com a transformação dos Cefetes Rio e Minas em universidades tecnológicas. Já existe projeto de lei em andamento no Congresso Nacional. Em favor da democracia, consideramos crucial a aprovação do projeto de lei que trata da escolha e nomeação dos reitores e reitoras das universidades federais, o que resgatará parte da autonomia constitucional das nossas universidades. Também precisamos de esforço para a aprovação do projeto. Um tema que está na ordem do dia, e eu não poderia deixar de falar, é a greve dos docentes e servidores técnicos administrativos das universidades, institutos federais e Cefetes.
são trabalhadoras e trabalhadores essenciais para darmos conta de todos os desafios do país e que possuem remunerações muito defasadas, como o senhor bem sabe, tem tratado dessa recomposição. Ainda mais quando comparamos com algumas carreiras que tiveram reajustes recentemente. Há técnicos, presidente, que chegam a ganhar menos de um salário mínimo. Esperamos que esta semana o governo e os sindicatos cheguem a uma solução negociada, pacificando a situação. Estamos à disposição para continuar contribuindo e nos colocamos totalmente prontos para essa empreitada. O senhor, presidente, convocou ano passado as universidades para ajudar na reconstrução do país. Este ano, a Andifes, a nossa associação, lançou o projeto estratégico Combate à Fome com Sustentabilidade Ambiental, que está alinhado às metas do Brasil na presidência do G20. Em rápido levantamento e em pouco tempo, já levantamos mais de 150 projetos em andamentos em todas as regiões do país. Como disse Darcy Ribeiro, um dos fundadores da Universidade de Brasília, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E como foi aqui mostrado, e como conhecemos a sua história, temos certeza que este não é o projeto do atual governo. Seguiremos firmes e comprometidos com o desenvolvimento do nosso país e melhoria de vida do nosso povo. Viva a universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Viva o nosso povo. Obrigada. Bom, queria agradecer a magnífica reitora Márcia e também registrar aqui a presença do ministro Márcio Macedo, ministro Paulo Pimenta, e convidar para fazer uso da palavra o reitor do Instituto Federal Goiano e presidente do CONIF, reitor Elias de Pádua Monteiro, com a palavra representando aqui todos os nossos reitores e reitoras dos institutos federais. Senhoras e senhores, bom dia. Quero agradecer às autoridades aqui presentes, a mesa, lideranças, no nome do nosso ministro da Educação, Camilo Santana. Cumprimentar as magníficas reitoras, magníficos reitores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, assim como os servidores e as servidoras da nossa rede. Permitam-me fazer uma saudação especial aos nossos reitores do Sul, que ainda estão passando pelo estado de calamidade, e fizeram um esforço muito grande para estarem presentes. Aproveito para reforçar que o CONIF tem a campanha Um por Todos e Todos pelo Rio Grande do Sul, em prol da comunidade dos 3 institutos atingidos pelos eventos climáticos extremados. Faço uma saudação
a todas e todos os estudantes dos institutos federais, do Cefetes e do Colégio Pedro II, reitora Márcia Abrão, presidente da Andifes, em seu nome, deixo o meu abraço a todas as reitoras e reitores das universidades federais e o nosso secretário Marcelo Bragagnoli. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o saúdo de forma especial nessa manhã. É uma grata satisfação estar mais uma vez aqui no Palácio do Planalto, em um momento em que fará importantes anúncios de investimentos em nossa educação brasileira. Há 3 meses, presidente, estivemos reunidos com o senhor para o anúncio da expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que contará com mais 100 novos campi em todo o território nacional. Fato que nos orgulha e demonstra que estamos no caminho certo ao levar a educação de excelência, gratuita e inclusiva, a educação que transforma a vida, principalmente aquela da população mais vulnerável desse país. Presidente Lula, sabemos dos esforços contínuos que o governo federal tem realizado para assegurar que essa inédita e exitosa política pública possa não somente expandir, mas também ser consolidada como um marco referencial em educação profissional, científica e tecnológica, não somente para o Brasil, bem como para o mundo. No entanto, presidente, vale rememorar que esse Plano Nacional para a Educação quase foi obliterado ao entrar nos últimos 9 anos diversos obstáculos, tais como cortes orçamentários significativos e desinvestimentos, tentativas de cerceamento da autonomia institucional e descaracterização dos nossos inegociáveis princípios democráticos. Permanecemos erguidos, assim, graças à determinação e resiliência dos nossos dirigentes e de todos os servidores que acreditam que é pela educação que ocorrem as significativas mudanças sociais e econômicas de uma sociedade. Nos defrontamos ainda, nos dias atuais, presidente Lula, com alguns problemas, como a escassez de recurso para assistência estudantil, com a fome que persiste entre nossos estudantes e com a ausência de transporte escolar. Temos que, dia após dia, fazer a impossível escolha entre manter o funcionamento de um programa para jovens portadores de deficiências ou fornecer energia, água, segurança e limpeza para um de nossos campos. Tais adversidades cotidianas temos enfrentado sempre com coragem e determinação, visando manter o melhor para os nossos estudantes e para as nossas comunidades. Ressalto, presidente, que o atual orçamento, mesmo reconhecendo os avanços da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, é equivalente ao ano de 2015, período este onde o número de unidades funcionando representava aproximadamente 60% das existentes, sem contar dos novos 100 campos que farão parte da nossa estrutura. Temos ainda a necessidade de alocação de orçamento de investimento, uma vez que, na atual configuração, as nossas instituições não possuem nenhum valor de investimento na lei orçamentária anual. Nossa prioridade é garantir que todos os nossos alunos e alunas tenham acesso à educação pública gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Nosso objetivo é que possamos ter, de fato, um orçamento robusto para a educação profissional, científica e tecnológica, que vise a promoção do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação e amplie as oportunidades e vagas nesse nível de ensino, promovendo a colaboração entre o governo federal, os estados e os municípios. Que nossos esforços estejam concentrados na formação de professores e na valorização de profissionais da educação,
de forma a fortalecer e possibilitar a melhoria da educação básica e superior. E por falar em valorização dos nossos profissionais da educação, instamos ao governo federal, melhor, suplicamos ao governo federal, que avance nas negociações para o fim da greve. Movimento legítimo. Reconhecemos que é um movimento legítimo e justo, mas que já gera reflexo com o aumento da evasão escolar e prejuízos de cumprimento do calendário acadêmico. Sabemos que avanços têm sido feitos, contudo necessitamos de retomemos a normalidade o quanto antes das instituições e possamos prosseguir nas agendas de fortalecimento institucional da rede, até porque temos uma expansão ainda para fazermos, presidente. Finalmente, por concordarmos com sua máxima que educação é investimento e não gasto, e por acreditarmos que a educação não é somente a prioridade, mas também a bandeira desse seu mandato, que reforçamos nosso compromisso em seguirmos juntos, unidos em prol da construção de um país mais justo e igualitário, que transcenda os muros da escola e extravase os benefícios da educação para todo o país. Afinal, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é a cara do Brasil. Muito obrigado e, simbolicamente, presidente, eu quero lhe entregar uma carta aberta do nosso Conselho, juntamente com cartas de seções sindicais de todo o Brasil. Uma vez, conte conosco, os institutos federais são a cara do Brasil e, precisando, nós estamos aqui para juntos fazermos um país mais justo. Vou agradecer ao reitor Elias e queria convidar agora para o uso da palavra e já reiterar a nossa solidariedade com todos os nossos irmãos gaúchos do Rio Grande do Sul. Queria convidar excepcionalmente para fazer uso da palavra a Isabela Fernandes Andrade, reitora da Universidade Federal de Pelotas e presidente do Fórum, em nome de todos que fazem o Rio Grande do Sul aqui presente diante da situação que tem vivido. Então, com a palavra, a reitora Isabela. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco. Bom dia. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, saudar os nossos ministros de Estado, ao nosso ministro da Educação, Camilo Santana, e, em seu nome, aos demais ministros que compõem a mesa. Gostaria de fazer uma saudação especial ao ministro que está responsável pelo apoio à reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, ministro Paulo Pimenta, que tem sido incansável nas ações, visitando todas as nossas cidades e acompanhando todo o trabalho que tem sido desenvolvido. Gostaria de saudar o nosso secretário de Educação Superior, Alexandre Brasil, também o nosso presidente da EBSER, Arthur Quioro, grandes parceiros das nossas universidades e institutos federais. Cumprimentar a minha presidente,
da Associação Nacional de Dirigentes das Universidades Federais, professora Márcia Abraão, reitora da Universidade de Brasília. Cumprimentar também o professor Elias Monteiro, do IFE Goiano, presidente do CONIF. E me permite, Elias, cumprimentar o professor Júlio, que é da diretoria do CONIF, vice-presidente do Fórum das Universidades Públicas e Institutos Federais do Rio Grande do Sul comigo, a quem saúdo em seu nome a todos os reitores e reitoras que compõem esse importante fórum e que, mais uma vez, nesse momento crítico de uma crise climática sem precedentes, se colocou integralmente à disposição da nossa sociedade e de toda a comunidade para liderar uma série de ações para que a gente pudesse mostrar, uma vez mais, a importância da ciência, a importância da universidade pública e do Instituto Federal na ponta, diretamente ligado à nossa comunidade. Assim como foi na pandemia, as universidades e os institutos federais tiveram um trabalho super importante em que puderam demonstrar a importância da educação e da ciência para o desenvolvimento da nação. Nesse momento crítico que o nosso estado do Rio Grande do Sul passa, mais uma vez foram as universidades e os institutos federais que estiveram presentes junto às salas de situação, aos comitês de crise das cidades e do Estado, e ali, mais uma vez, a gente apresentou todo o suporte técnico fundamental para a tomada de decisões em todas as situações que se apresentaram ao longo desse período. Sabemos que ainda temos um longo caminho pela frente, um longo caminho para a reconstrução do nosso Estado, ministro Pimenta. E nós, mais uma vez, reforçamos o interesse e o apoio das nossas instituições públicas para, juntos, avançarmos no projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul, depois de toda essa tragédia que devastou as nossas comunidades. Tivemos muitas vidas perdidas e isso, para nós, é algo bastante triste, severo, mas, por outro lado, é importante que a gente coloque um agradecimento em primeiro lugar ao governo federal, por todo o apoio que nos foi concedido ao longo de todo esse período, ao ministro Camilo, que, através de sua equipe, se manteve constantemente em contato com reitoras e reitores gaúchos durante todo esse período, secretário de Educação Superior, presidente da EBSER. Tivemos muitas mensagens carinhosas e muitas ações de solidariedade de todas as universidades e institutos federais brasileiros. E isso, para nós, por mais que estivéssemos passando por um momento muito triste, nos aqueceu o coração. E esse é um momento oportuno para que eu traga uma palavra de gratidão a todos e todas que estiveram junto conosco nesse momento, porque foi assim que nós sentimos, que estávamos com cada um e cada uma de vocês, junto com a gente no enfrentamento que tínhamos que passar naquele momento. Agradecer também as ações que o governo federal fez e trazer dados, talvez nem todos os reitores e reitoras de universidades e institutos federais saibam, mas o governo federal fez um implemento de recurso, apesar de todo o cenário difícil que a gente sabe que enfrentamos, teve um aporte de recurso na ordem de 23 milhões de reais nas universidades e institutos federais gaúchos, para que a gente pudesse desenvolver as ações que vínhamos fazendo junto às nossas comunidades. Ainda precisamos reforçar esse valor, mas essa sinalização inicial, mais uma vez, comprova o compromisso desse governo com a educação pública brasileira. Então, é importante que a gente sinalize isso e reforce que nós estamos ao lado do governo para fazer um país cada vez melhor, para que a gente traga a educação pública, gratuita, de qualidade, para todo o nosso povo.
Fica aqui o nosso agradecimento e que iremos juntos reconstruir o nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Bom, antes de passar aqui a palavra ao presidente, eu queria primeiro dizer que toda a relação das obras que foi anunciada hoje do PAC serão publicadas e divulgadas no site da Casa Civil do PAC, para que todo mundo tome conhecimento público dos investimentos que serão feitos por universidade e por Estado brasileiro. E eu queria, minha cara reitora Márcia, minha cara reitor Elias, primeiro dizer que eu tenho publicamente colocado, não é novidade, o meu posicionamento em relação ao movimento grevista. Primeiro dizer aqui do reconhecimento que o governo federal tem do Ministério da Educação, aos nossos servidores públicos federais da educação, a quem eu queria pedir uma salva de palmas, todos os professores, técnicos administrativos, que cumprem uma missão importante para o país e para os nossos jovens brasileiros. Depois dizer do esforço que o Ministério da Gestão, que a Ministério STE tem realizado desde o início. Primeiro, eu acredito que greve é o limite onde não há mais condições de negociação. Então, eu não via, nem via anteriormente ao início da greve necessidade, porque esse é um diálogo, esse é um governo que, depois de 6 anos sem reajuste salarial, deu um reajuste de 9% no seu primeiro ano de governo. Vocês terem uma ideia, 9% de aumento salarial só para os servidores da educação, isso tem um impacto de mais de 8 bilhões no orçamento do MEC. Então, quando a gente fala de orçamento, é importante os reitores e reitores terem a compreensão. O orçamento não é só o custeio. O orçamento é custeio, é investimento, é pessoal, é tudo que entra na universidade, é tudo que entra no MEC. Então, primeiro, esse foi um governo que reabriu todas as mesas de negociação com todas as categorias de servidores públicos desse país, todas. Então, eu acho que a greve é quando não há mais diálogo, quando não há mais condições de debater ou discutir qualquer... Quero lembrar que amanhã terá uma reunião com os novos técnicos administrativos, com os tais. Já houve a reunião com os professores. Para vocês terem uma ideia, porque é mudanças no reajuste geral, mas também mudanças na carreira. Então, a última proposta que foi negociada com os docentes, que inclusive um dos sindicatos assinou a negociação, com os 9% que foi dado ano passado, gente, a variação até 2026 de reajuste dos professores varia de 23% a 43%. E lembrar que nós não podemos, em 1 ano e meio, o governo está colocando aqui, nós não podemos recompor todo um processo histórico de anos em relação à defasagem salarial, num curto espaço de tempo. Há um esforço enorme do governo federal, do governo do presidente Lula, quero deixar isso muito claro, e lembrar que essa negociação que foi feita com os docentes e a proposta que será apresentada amanhã aos técnicos administrativos, isso vai ter um impacto de mais de 10 bilhões. Então, nós estamos falando em quase 20 bilhões de aumento no orçamento das universidades federais, só com questão de pessoal. Então, é bom só lembrar o impacto que isso tem no orçamento do Ministério, das universidades e institutos federais. Porque, lembrando, reitora Márcia e reitor Elisa, que quando a gente fala, repito, em orçamento, não é só a questão do custeio, é custeio, é pessoal, é investimento. Nós estamos anunciando aqui hoje, com os 5,5 bilhões do Pacto das Universidades, quase 10 bilhões até 2026 de investimentos novos
nas universidades e institutos federais desse país. Repito, fora o que vai ter de aumento de custeio para 2025, vai ter aumento também para 2026, de aumento vegetativo da folha, que sempre tem, das bolsas, dos investimentos da CAPES, que eu quero cumprimentar a presidente da CAPES, a ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que só de aumento da CAPES em 2023 foi 2,38 bilhões de bolsas de reajuste de ampliação da bolsa, agora mesmo lançando mais 80 mil bolsas do PIBID, para a formação de professores, que afeta e que é diretamente as universidades, enfim. Então, estou só aqui, há um esforço enorme do governo federal para que a gente possa, e acho que todos precisam ajudar para a gente poder sair desse impasse e garantir aí o retomado, que é mais importante, a retomada das aulas para os nossos alunos, o papel que as universidades têm para esse país. Então, eu queria, finalizando essa palavra, convidar aqui para fazer uso da palavra o nosso querido, o maior presidente que mais investiu na história, nas universidades, nas instituições federais de ensino desse país, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, companheiro Camilo, eu estou com um tempo muito restrito, porque parece que foi um boicote aí de não me deixar falar por último. Eu só tenho aqui 15 minutos para falar. E eu primeiro quero dizer para vocês que eu estou muito feliz cada vez que eu participo de um ato sobre educação. Eu tenho clareza de que nunca antes na história desse país a gente teve um governo que tivesse tanta preocupação com a educação como nós temos. E vocês sabem que a minha preocupação é uma coisa muito elementar, não é nem uma coisa muito intelectualizada. A minha preocupação com a educação é simplesmente porque, como eu não tive o direito de fazer uma universidade, eu acho que é preciso, eu estando na presidência da República, garantir que todas as pessoas que ainda hoje vivem na situação que eu vivia quando eu tinha 18 anos, tenham o direito de estudar na universidade. É por isso que eu gosto de falar de educação. A segunda coisa são os institutos profissionais. Nós vamos chegar a 782. Não é pouca coisa. De vez em quando a gente precisa fazer comparação. Em 100 anos foram feitos 140. Nós, em pouco menos de 15 anos, já vamos entregar 782 institutos nesse país. E por quê? Porque nós também achamos que não é possível você desenvolver as cidades periféricas, as cidades médias e pequenas do interior do país, se você não tiver institutos federais que possam, em função desse curso existir, você adaptar a realidade local para que você tenha a capacidade de produzir um desenvolvimento regional. Não é num Instituto Federal de Ipatinga que a gente querer ensinar a mesma coisa que ensina no Instituto Federal da cidade do Rio de Janeiro ou da cidade de São Paulo. Não. Lá pode ter muitas coisas iguais, mas nós temos que saber qual é a aptidão do desenvolvimento daquela região, o que o Instituto pode fazer para que a gente crie um mundo de trabalho mais dinâmico, um mundo de trabalho inovador, para esses milhões de jovens, porque também não adianta nada a gente dar curso para todo mundo e eles terminaram o curso e não foi ter um emprego, porque estão aprendendo a mesma coisa que todo mundo está aprendendo. Então, é importante que a gente leve em conta isso, a gente voltar com os nossos institutos a fazer ensino profissional. Eu digo todo dia, sabe, se as pessoas soubessem a importância que tem uma profissão, se a pessoa soubesse a importância que tem uma formação, sabe, no Instituto Federal, as pessoas até não desistiriam de estudar.
Porque eu não sei se vocês perceberam, nós falamos de bolsa aqui para os institutos federais, para as pessoas mais pobres, mas nós estamos fazendo pé de meia para quase 4 milhões de jovens das escolas do ensino fundamental que passam para o ensino médio e que desistem da escola. Ou seja, se a gente não tiver a preocupação de fazer esse investimento, a gente, no ano seguinte, vai gastar fazendo cadeia ou contratando polícia para diminuir a violência nos lugares. E por que eu estou começando com isso? Eu estou começando a dizer isso porque eu queria fazer um apelo a vocês. Nós já anunciamos 100 novos institutos. Nós acabamos de anunciar mais 10 campos da universidade. Inclusive, em Batirité vai ter uma extensão da Unilab. Em Batirité vai ter uma extensão da Unilab. A Unila, depois de muito tempo parado, eu fico muito triste porque eu achei que a universidade não parava nunca. E eu, depois de voltar a presidente, eu descobri que a Unila estava como nós deixamos, ou seja, não aconteceu nada na Unila. E você sabe que para refazer o projeto é mais caro, porque tem que fazer estudo para saber se o prédio está apto, se precisa fazer alguma coisa nova. Então, eu queria fazer um apelo para vocês. Eu cobro toda semana do Camilo. Camilo, pelo amor de Deus, nós temos que começar a construir os institutos que nós anunciamos. Se não tem terreno, vamos comprar o terreno. Os reitores podem ir nos prefeitos e saber se tem prédio na cidade que a gente pode colocar um instituto. O que a gente não pode é anunciar e um ano depois não ter acontecido nada. Com a desculpa de que não tem terreno, com a desculpa de que é moroso, com a desculpa de que o projeto é demorado, com a desculpa de... Não, pelo amor de Deus, nós temos que fazer acontecer. Nós temos que fazer acontecer. Não. E vocês perceberam que nós escolhemos os novos campos que a gente quer fazer pelo vazio educacional. Não teve critério político, partidário, político, eleitoral, não. Qual é a região que tem menos curso superior? É lá que a gente vai fazer. É lá que a gente vai atender Jequié, por exemplo, na Bahia, que foi uma inclusão do Rui Costa na Bahia, para a gente colocar Jequié. Aí você tem várias cidades pequenas, que muita gente fala, mas a cidade só tem 50 mil habitantes, como é que vai ter um curso lá? Mas não é só para aquela cidade, é para as cidades vizinhas também. O que nós queremos é interiorizar a possibilidade das pessoas estudarem. Então, eu não vou falar dos números, porque seria repetir os números que o companheiro Camilo falou. Eu só queria que vocês levassem em conta o seguinte, gente. Se a gente colocar em andamento as coisas que nós estamos anunciando, se a gente conseguir aplicar rapidamente o dinheiro que foi anunciado, a gente tem chance de buscar mais dinheiro. Eu digo para vocês que muitas vezes o dinheiro aparece quando você tem um projeto que seja, sabe, um projeto, sabe, incontestável. Não é discurso que faz dinheiro, é projeto. Então, como vocês têm um presidente da República que não tem diploma universitário, mas que gosta de universidade, como você tem um presidente da República que gosta de educação, que acha que a educação é a única saída para esse país virar um país desenvolvido, realmente desenvolvido, competitivo, em qualidade e em quantidade, nós precisamos fazer as coisas acontecer. Sabe, então o dinheiro para os hospitais tem que ser feito logo, que ouro, ir em cima, fazer, sabe, se tiver licitação, fazer rápido e começar a construir. Até porque o país precisa de emprego. Nós queremos que no final o CAGED anuncie mais emprego. Porque a gente está vivendo um momento extraordinário no Brasil. Veja que coisa interessante, Camilo. Em 4 meses, nós geramos 911 mil empregos formais. Mais do que em muitos anos. Nós voltamos a recuperar o poder de compra do salário mínimo. Nós estamos vendo a massa salarial crescer quase 11% nesse país. Nós estamos vendo a inflação controlada. Nós estamos vendo a entrada de investimentos internos aqui no Brasil. E nós estamos com o PAC começando a funcionar. Ou seja, tudo isso é para gerar um otimismo nesse país de que a coisa vai acontecer,
de que a coisa vai acontecer. E eu posso dizer para vocês, as coisas vão acontecer. E elas vão acontecer porque tem que acontecer, porque o Brasil não vai jogar fora esse novo ciclo de desenvolvimento que se apresenta para o Brasil com essa coisa da transição energética. A gente não vai perder o bonde da história, como muitas vezes o Brasil perdeu. E para isso a gente precisa de ter mais universidades, ter mais alunos estudando, ter mais institutos federais. E por isso ele tem que ser feito com uma certa rapidez. Esse é o apelo que eu faço para vocês. É que a gente coloque esse dinheiro para gerar emprego, gerar sala de aula, gerar laboratório, levar, será o quê, sabe? Salão para reunião, qualquer coisa, mas que o dinheiro seja aplicado rapidamente, para que a gente possa fazer mais um pacote de mais 10, depois mais um pacote de mais 10. Se não acabar esse, não tem novo pacote, até acabar esses. Então está na mão de vocês a bola. Está na mão de vocês, liderado pelo ministro da Educação. Outra coisa que eu queria fazer um apelo aos institutos e às universidades. Eu participei de uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Sabe? E a reunião era para discutir inteligência artificial. E eu resolvi fazer um desafio ao Conselho que estava reunido, para que eles me apresentassem, era para ser agora em junho, e foi adiado para agosto, foi adiado a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, para que a gente apresente um projeto de inteligência artificial feito por esse país. E eu quero fazer um desafio para as universidades aqui presentes. Eu quero fazer um desafio para as universidades aqui presentes, que os nossos magníficos reitores e reitoras levem para o debate no Conselho, que é o seguinte: cada universidade pode tentar apresentar um projeto para o governo de inteligência artificial. Em toda reunião que eu vou agora, qual é o assunto? Inteligência artificial. Eu vou para o G7 essa semana. Eu vou participar do G7. Qual é o assunto? Inteligência artificial. Aí vai ter no G20, inteligência artificial. Aí vai ter nos BRICS, inteligência artificial. E cada reunião que você faz é inteligência artificial. E nós ficamos só ouvindo os outros falar o que tem, e nós, o que é que nós temos? Então o desafio é também o seguinte: nós temos Luciana, ministra da Tecnologia, nós temos ministro Camilo da Educação, nós temos reitores e reitoras, capacidade de produzir um projeto nosso de inteligência artificial. Nós seremos capazes de fazer. Então vamos fazer para a gente chegar no mundo e apresentar um projeto feito no Brasil, em língua portuguesa, por brasileiros de todos os tipos que a gente quiser. Mas vamos fazer esse debate na universidade. Vamos abrir esse debate sobre essas coisas que é o futuro desse país. A última coisa que eu queria dizer para vocês. Primeiro, eu comecei falando da minha alegria de participar de uma reunião, sabe, com educação. Não é a primeira e não será a última. Eu quero, quando alguém for escrever uma biografia minha, alguém diga o seguinte: o Lula foi o único presidente da República que nunca recusou uma reunião com reitores e com reitores dos institutos e das universidades. E quando os reitores não pediam reunião, era o Lula que telefonava para eles que queria fazer uma reunião. Primeiro, porque para nós é importante saber, sabe, como é que vocês... Eu fico muito triste, confesso para vocês que tem uma coisa que me baqueia, é ver no jornal: Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem dinheiro nem para pagar a conta da luz. Universidade não tem dinheiro para fazer tal coisa. Isso é uma coisa melancólica, é uma coisa triste. Então, ao invés de sair na imprensa, venha para o governo e diga o seguinte: está faltando tal coisa, prova que está faltando, que a gente tem que arrumar dinheiro. Porque se a gente não consegue atender a necessidade básica das universidades, esse negócio de refeitório para a meninada comer, esse negócio de um lugar para as pessoas dormirem, ou seja, isso é o elementar para a gente poder colocar o Brasil em situação de igualdade com outros países que já enfrentaram a educação.
E vocês têm que ajudar o governo. Por quê? Porque nesse país, a elite política nunca teve preocupação com a educação do povo, porque os filhos deles vão estudar no exterior. Esse negócio dá para ser governo preocupado em colocar indígena na universidade, colocar quilombola na universidade, esse negócio de colocar gente da escola pública na universidade, isso não é normal. O normal é que a universidade foi feita para rico. A universidade foi feita para rico, não para pobre. E quando a gente faz uma inversão de que a universidade não é para rico nem para pobre, a universidade é para quem quer estudar e consegue, dentro da regra do jogo, competir. Sabe, é para todo mundo. Essa inovação que nós estamos fazendo, que a gente gostaria de ter, da parte de vocês, o empenho, para que a gente começasse logo. O Camilo sabe, nós temos só em São Paulo 12 novos institutos para anunciar. 12 novos institutos para anunciar. Sabe, eu, por mim, eu levaria um instituto pronto, eu levaria uma coisa já pronta. Se tivesse um modelo Lego, eu já levaria. Porque é o que vai fazer a gente colocar essa molecada para estudar. E depois da escola tem que ser muito boa. Eu, às vezes, Camila, preciso fazer um estudo para saber se as pessoas desistem da escola porque tem necessidade de desistir, porque precisa viver, ou se a escola não está sendo atraente. É preciso saber se o curso está sendo atraente. O curso desperta tesão no aluno. Ele levanta de manhã, pô, eu vou porque eu não quero perder aquela aula, eu não quero perder aquele professor, eu vou porque lá... É isso. Ele fala, pô, eu vou para a escola chata. Chata, que professor chato, que professora chata, que não sei o que é chato. Eu estou dizendo isso porque quando a gente pensou em criar a Olimpíada da Matemática aqui nesse país, diziam que aluno de escola pública não queria ir para a Olimpíada da Matemática. Aluno pobre não gosta, é só para a escola privada. E hoje nós temos a maior Olimpíada da Matemática do mundo. E hoje tem a Faculdade de Matemática que foi criada para premiar os medalhistas de ouro. Agora, Camilo, amanhã nós vamos entregar medalha, tem menino que tem a 6ª medalha, a 5ª medalha, a 4ª medalha. E essa molecada são os nossos gênios que a gente tem que aproveitá-los aqui dentro, formá-los aqui dentro, para não deixar eles escaparem que nem jogador de futebol. Marca um gol, já vai embora para o exterior. Não, nós queremos que marque gol e fique aqui, sobretudo, sabe, na questão da matemática, na questão da engenharia, na questão, sabe, de outros cursos importantes para o Brasil. Portanto, companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam que a vinda de vocês aqui, para mim, é um presente. Sabe, já que eu falei, mais uma reunião, está anotada ali para colocar no meu currículo, mais uma reunião do Lula com reitores. Eu queria só pedir aos companheiros que, eu sei que não é o caso de falar com reitores aqui, essa questão da greve. A greve ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem o que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve.
mas não tem coragem de acabar com a greve. Sabe, então, eu fui dirigente sindical, eu sei como é que funcionam as coisas, sabe? Já participei até da greve da USP, 1979, mas eu só queria que levasse em conta o seguinte, gente, sabe? O montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidade, institutos federais, e os alunos estão à espera de voltar à sala de aula. Muito obrigado, parabéns a vocês, parabéns, Camilo. Está encerrada esta reunião. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares. É isso, você acompanhou conosco a abertura, a reunião do presidente Lula com reitores de universidades e institutos federais de todo o país no Palácio do Planalto. No encontro, o governo anunciou o PAC para universidades federais e hospitais universitários com investimentos de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Os recursos são para a consolidação e a expansão das instituições. Parte do investimento também vai para a construção de 10 novas instituições superiores e de 8 novos hospitais. Segundo o ministro da Educação, há previsão ainda de obras em 31 hospitais universitários. São investimentos aí na ordem de 1,75 bilhões, só fora todo o custeio, o aumento de custeio que teremos aí nesses hospitais universitários com ampliação desses recursos, presidente, totalizando aí os investimentos em consolidação, em expansão e nos nossos hospitais universitários. Só no Hospital Universitário do Rio de Janeiro vai ser uma ampliação de quase mais de 300 milhões só em custeio no Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu estou vendo aqui o reitor que esteve conosco na semana passada.